e santificado seja o teu santo e bendito nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, obrigado pela tua palavra, obrigado pela salvação que há no nome de Cristo Jesus, que possamos receber de ti, Senhor, a verdadeira paz que só vem do teu trono, Pai. Esteja com cada um de nós e perdoa os nossos pecados no nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, a graça e a paz de Cristo. Seja bem-vindo ao nosso canal da Igreja Batista do Estoril. Uma alegria tê-lo aqui, participando da nossa devocional de sexta-feira. Obrigado, Nilson. Obrigado aí, linda canção do Jairo Trench, né? Eu toquei muito já essa canção ao sentir, muito bom. Gente, sexta é o nosso encontro sobre família e nós já falamos de casamento. Semana passada falamos de fidelidade, já falamos do papel do homem, do papel da mulher, dos filhos, enfim, etc. Já temos falado de família, mas nós não falamos ainda sobre o jovem, sobre o adolescente. Isso é um desafio muito grande. Então eu quero ler hoje 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, que diz assim, acompanhe a leitura. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Legal, hein? O apóstolo Paulo está ensinando aqui que ser jovem não é sinônimo de imaturidade, não é? Muito menos de imaturidade espiritual, mas é um desafio a ser padrão dos fiéis. Gente, isso mostra que maturidade espiritual não é medida pela idade que se tem, mas pelo compromisso que se assume com Deus. Isso é muito importante, todos os jovens e adolescentes ter consciência a respeito, né, desse assunto. As pessoas pensam que, por ser jovem, já possuem o álibi, né, de viver de qualquer jeito, de fazer o que quer. Aliás, muitos pais dizem isso. É apenas um jovem, deixa ele. Mas na Bíblia não é assim, não. O jovem cristão, ele deve ser tal como Jeremias, tal qual Daniel, José, Tiago, Timóteo, jovens que foram padrão dos fiéis. Veja que nesse versículo a palavra de Deus fala que o jovem ele deve ser padrão dos fiéis na palavra. Ou seja, adolescente, a adolescente, o jovem, a jovem devem ser fiéis na palavra de Deus, ter uma vida dirigida pela palavra de Deus, pelos critérios da palavra de Deus, não é? Ter uma vida de coerência mediante a palavra de Deus. Isso significa ser íntegro, ser verdadeiro, ser transparente, jamais ser mentiroso, ludibriador, dissimulado. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. A boca do jovem, quer dizer, de todo crente, né? Mas especificamente dos jovens e dos adolescentes nessa noite aqui que nós estamos falando, deve ser uma fonte de palavras de Deus, falando sempre a verdade, frases que edificam o próximo e que glorificam a Deus. O que mais que diz aqui o texto da palavra do Senhor nesse versículo? O jovem deve ser padrão dos fiéis no procedimento. Olha aí, essa é fácil, hein? O jovem de Jesus, gente, não é mundano, não é impuro, não pode ser lascivo, entregue aí às baladas, aos bares, às paixões carnais. Não, ele é exemplo, ele e ela, né, tomam muito cuidado para não ser mau exemplo para os outros jovens. Os outros adolescentes que estão chegando, os novos na fé. O jovem de Cristo jamais, gente, entrega o seu corpo à impureza. O jovem crente não conduz a sua vida pelo padrão do mundo, mas como falamos na quarta-feira e temos falado isso, vence o mundo porque foi nascido de novo. O jovem de Deus, ele foge das paixões da carne e da mocidade. Aliás, o seu namoro é santo. Para o mundo isso é babaquice, né? Mas o jovem que foi nascido de novo sabe muito bem a seriedade de viver em obediência ao seu Pai Celestial.
O jovem que é de Jesus, ele é cuidadoso para não colocar coisas impuras diante dos seus olhos, porque sabe que isso vai ser uma armadilha que vai jogá-lo na lona, vai jogá-lo no chão. O jovem de Cristo, ele desvia os seus pés de lugares perigosos. Aliás, a sua alegria está na casa do Pai, com a família de Deus, todos lavados e remidos no sangue de Cristo Jesus. Isso quer dizer que o jovem que é de Cristo, ele tem um procedimento sério. Lembra lá de José? Conduta ilibada, de testemunho, exemplo, sendo exemplo, modelo para os fiéis. E tem mais aqui, olha aí o versículo. No mesmo versículo, o jovem crente é padrão dos fiéis no amor. Gente, como isso aí é importante. Uma igreja calorosa, uma igreja fiel à palavra de Deus, tem os jovens, os seus jovens e adultos, todos unidos, todos linkados. Se um idoso da igreja está doente, está enfermo, o jovem vai visitá-lo, porque é uma unidade amorosa na família de Deus. Compreende isso? Os jovens, naturalmente, quando você olha aí fora, são egoístas, narcisistas, não é assim? Mas o jovem crente não, ele é diferente. Ele é exemplo do amor, diz a palavra de Deus. Ele é capaz de chorar com aqueles que choram, ele é capaz de se alegrar com aqueles que se alegram. É altruísta, padrão de amor. O que mais que esse versículo diz? Que o jovem crente também é padrão dos fiéis na fé. Quanta coisa que o jovem crente é padrão, hein? Na igreja, olha só que maravilha. Glória a Deus por isso. Olha só, o jovem cristão, ele é exemplo na fé, porque ele confia no Senhor e tão somente no Senhor. Confia na força, no poder de Deus. Lembra lá da Bíblia, a palavra de Deus? Talvez o apóstolo Paulo, quando estava escrevendo esse conselho divino ao jovem Timóteo, talvez ele estivesse se lembrando lá de Davi enfrentando o gigante, de Daniel e os amigos dele, né? Na cova dos leões, na fornalha de fogo. Talvez ele estivesse se lembrando de Josué, que creu nas promessas de Deus sem duvidar, contra um povo inteiro que estava duvidando. Josué não, um jovem exemplar na fé, não desanimou, mas ele manteve-se como exemplo de fé. Que você, jovem e adolescente, seja nessa igreja do Estoril, também aí na sua casa, em toda a sua vida, um exemplo inabalável de fé em Deus. Amém? E por último, aqui nesse versículo, por último, o jovem crente é padrão dos fiéis na pureza. O jovem, a jovem é puro, é pura. Não anda segundo o padrão do mundo, gente, sobre os ditames da moda. O jovem de Deus não é regido pelo mundo, mas por Deus, porque foi restaurado por Jesus Cristo. A palavra de Deus, conforme nós já falamos aqui, habita nele, habita nela. E a palavra de Deus é edificação para que o jovem tenha uma vida inteira de pureza, anda na luz, está lá vivendo com Jesus Cristo no poder do Espírito Santo para vencer todo o pecado, todo o desejo carnal. Tem uma vida de santidade. Por quê? Nós já falamos isso. Aquele que é nascido de novo é um novo jovem, é uma nova jovem e cuida da sua vida porque foi nascido de Deus, nascida de Deus. Que você possa dizer amém, tá bom? É isso que a palavra de Deus diz. Olha aí, se você não tem um jovem, uma jovem, um adolescente aí na sua casa, meus irmãos, essa palavra aqui serve perfeitamente para todos nós, adultos também. Que você seja um exemplo, que você torna-te um padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amém? Ore agora aí onde você estiver e renove o seu compromisso com o Senhor. Diga ao Senhor: Pai, eu quero ser esse exemplo dos fiéis. Que Deus te abençoe, uma ótima noite a todos e até domingo de manhã, às 10 horas na IBD. Gostou deste devocional? Então inscreva-se em nosso canal clicando no botão vermelho que está aqui embaixo. Deus te abençoe!